Agora eu vou convidar para continuar com o nosso ciclo de palestras, uma pessoa que conhece o Dr. Omar desde pequenininho, desde pequenininho mesmo. Queria convidar a Samar Azan, que ela é fonoaudióloga, mas antes disso ela é uma pessoa muito querida da família, é minha prima, e hoje ela mora, se eu não me engano, ela está em São Paulo, ela viaja tanto que eu estou na dúvida, mas eu acho que é em São... Não, não é em São Paulo, não, é Londrina. Londrina. Então, e aí ela tem uma família maravilhosa, mora no nosso coração, porém, não a convidei por esse motivo, a convidei também pela profissional que essa pessoa é, fonoaudióloga, ela é especializada em audiologia clínica pelo Centro de Especialização em Fonoclínica, fonoaudióloga pela UCG, que é a Universidade Católica de Goiás, é sócia-diretora da empresa Audivitar e clínica da audição, fonoaudióloga responsável pelos exames auditivos. Ela faz audiometria e também imitanciometria, tentando aprender esse nome. E participa do processo de indicação, seleção e também adaptação de aparelhos auditivos. Então, convido para participar conosco a Samar, para que ela possa assim, trazer para a gente um pouco da experiência e da história dela. Samar, seja bem-vinda. Como você está? Bom dia, tudo bem? Bom dia, prima. Tá me vendo e escutando? Tá escutando bem? Muito, muito bem, está elegante, eu gostei. Parabéns. Então tá bom. Primeiramente, eu quero agradecer, que eu fiquei muito lisonjeada com o seu convite, eu te admiro demais, sou super fã, você sabe, e fiquei muito feliz com o convite. Obrigado. Vou aprendendo aqui, né? Posso compartilhar? Pode compartilhar. Eu te aviso se estiver tudo certo e aí você fica à vontade para conversar. Muito bem. Está compartilhando sua tela, estou vendo o PowerPoint, aí tu pode começar como se fosse a apresentação. Perfeito. Então tá bom. Eu vou desligar o meu áudio e meu vídeo para não te atrapalhar. Logo eu entro. Tá, joia. Qualquer coisa, você dá o grito aí. Fica à vontade. Obrigado. Obrigada. Então, como meu primo Omar já me apresentou, né? Meu nome é Samar, sou fonoaudióloga especialista em audição. E hoje nós vamos falar um pouquinho dos prejuízos causados pela perda auditiva na terceira idade. Antes de falar da importância da estimulação auditiva, eu queria abordar um pouquinho como que nosso ouvido funciona, como que é o sistema auditivo, quais os prejuízos que nós temos com a falta da estimulação auditiva. E depois a gente entra na reabilitação auditiva. Só para a gente entrar um pouquinho na anatomia da orelha, a gente tem 3 orelhas. Somos beneficiados com 3 orelhas. Nós temos a orelha externa, a média e a interna. A orelha externa, ela é representada pelo pavilhão auricular, conduto auditivo, membrana timpânica. A orelha média é representada pelos 3 menores ossículos do corpo humano, que é o martelo, o bigorna e o estribo. E o ouvido interno tem 2 órgãos bastante importantes, que é o vestibular, sistema vestibular responsável pelo equilíbrio, e a cóclea pela audição. A gente vai falar hoje especificamente sobre a perda auditiva na terceira idade, que é chamada de presbiacusia. Se a gente desenrolar essa cóclea, abrir ela, a gente vai perceber que ela tem uma tonotopia. O que quer dizer? Que cada parte da cóclea é representada por uma frequência auditiva. Quando a gente tem a perda auditiva pela idade, afeta primeiramente os sons agudos, que estão na base da cóclea. Quem trabalha com ruído, com sons altos, também, porque o som bate primeiro aqui para depois atingir a parte média e interna da cóclea. Então, os sons graves e médios são mais protegidos do que os sons agudos que estão na base da cóclea. Eu vou mostrar a tonotopia. Então, se a gente desenrolar a cóclea, a gente observa que os sons agudos estão mais expostos, né? Menos protegidos. Então, aqui a frequência de 7.000, e aí vai vindo para as frequências médias, e as graves estão mais enroladinhas, mais protegidas. Então, a perda auditiva pela idade, pelo envelhecimento natural do sistema auditivo interno, acomete primeiro base de cóclea, e depois vai atingindo as frequências adjacentes.
Eu coloquei uma audiometria, achei interessante colocar para quem também recebeu um audiograma, conseguir interpretar. A gente tem a orelha direita com a marcação em vermelho, a orelha esquerda com a marcação em azul. Quando a gente tem essa marcação nesse formato assim, a gente quer dizer que é a via óssea. E quando tem a marcação em círculo, é via aérea. A perda auditiva, pela idade, a presbiacusia, ela comete principalmente sons agudos e depois começa a atingir as frequências adjacentes. Então, a primeira frequência atingida, geralmente é em 8. E aí ela começa bonitinha e vai caindo, só que a primeira frequência que foi atingida foi aqui, em 8.000. Aí ela chega num pico máximo e aí vai atingindo as laterais. Você vê que aqui os graves são bem preservados. As médias já começaram a cair e as agudas são as que estão mais prejudicadas. Quando a gente faz o teste de fala, que é a logoaudiometria, a gente observa um grande comprometimento na inteligibilidade de fala. Porque se a gente observar, o teste de fala é feito a 70 decibéis, 40 decibéis acima da média, de 500.002. Então, é uma intensidade alta, e mesmo assim o paciente tem um erro bastante considerável, né? Porque 76% de discriminação do direito e 72% do esquerdo, a gente já sabe que ele tem dificuldade auditiva bastante relevante. Então, o processo de envelhecimento do sistema auditivo, como que ocorre? O envelhecimento que afeta a nossa capacidade auditiva, deixa eu diminuir minha tela aqui, isso. O envelhecimento que afeta a nossa capacidade auditiva é chamado de presbiacusia. Na maioria dos casos, ela se desenvolve lentamente. Quando começa a desenvolver devagar, é o que prejudica o paciente procurar a gente com mais rapidez, porque ele fala assim, não, eu ainda estou ouvindo. Não, às vezes eu não entendo, mas eu ainda estou ouvindo. Então, eles demoram em média de 5 a 7 anos para procurar atendimento. A perda auditiva, ela é do tipo neurosensorial, ou seja, comete ouvido interno. A perda auditiva neurosensorial, ela não tem tratamento. O tratamento é exclusivamente reabilitação auditiva com aparelho auditivo. Diferente de outros casos de perda mista e condutiva. Ela é bilateral, simétrica, geralmente são bem parecidos os dois lados. Compromete inicialmente as frequências altas, que foi que eu expliquei por causa da tonotopia da cóclea, e afeta a discriminação de fala. O processo de envelhecimento natural não afeta só a capacidade de ouvir sons baixos, mas também de entender uma conversa no dia a dia. O paciente que está em um grupo de pessoas conversando ao mesmo tempo, isso dificulta ainda mais a audição deles. Por quê? Porque como eles têm grave preservado, eles vão ter dificuldade no entendimento de fala, porque acaba que está cometendo o que ele tem natural. O ruído vai afetar as frequências graves que ele teria naturalmente, e aí ele não consegue identificar os sons de fala. Então, quais são os sinais de presbiacusia que a gente tem que observar e já falar, olha, está tendo presbiacusia, já está começando uma perda auditiva. Tem pessoas que desenvolvem a perda auditiva pela idade precocemente, tem outras que não. Tem pessoas que 80, 90 anos, vai fazer audiometria, está bem bonitinho, não tem a perda característica. Então, são os ouvidos de pedra. Então, vamos lá. Quais são os sinais? Dificuldade em compreensão, eu escuto, mas não entendo. Eles chegam e falam assim, ai, doutor, eu escuto, mas tem hora que eu não entendo. Porque o fulano fala baixo. Então, eles jogam a culpa sempre no outro, né? Eles aumentam o volume da TV, para ele tá favorável, mas para os parentes, para quem está em casa, fica desconfortável. Dificuldade em ouvir telefone e campainha, por quê? Telefone e campainha, sons agudos, é onde atinge mais a cóclea, né? A base da cóclea, que é a característica da perda pela idade. Dificuldade em conversar em ambiente ruidoso, TV e rádio volume mais alto, desconforto a sons intensos, então, ao mesmo tempo que ele precisa de amplificação, ele tem desconforto com som muito alto. Então, o atendimento com a amplificação auditiva, com o aparelho, a gente tem que tomar bastante cuidado, a gente tem que fazer um exame muito minucioso para que ele tenha conforto, para que ele escute os sons de uma forma confortável e que os sons fortes não
não causam desconforto, né? Eu falo assim, vocês querem ouvir só o que vocês querem. Eles querem selecionar a audição. E que, na verdade, eles têm que ouvir tudo, né? Mas o som alto muito intenso, isso o aparelho faz o corte, porque a gente faz isso no ajuste do aparelho. As vozes masculinas geralmente são mais fáceis, porque voz masculina é mais grave. Eles têm mais dificuldade, voz de criança também. Então, os avós têm mais dificuldade de ouvir a fala dos netinhos crianças, né? Dos pequenininhos. O idoso pode começar a falar mais alto do que de costume. Isso aqui é um fato bem interessante, porque, assim, às vezes, só do paciente chegar aqui, eu já sei que ele tem uma perda auditiva e o grau da perda pelo volume de voz dele. Porque quando a gente fala, a gente quer ter um retorno. E se eu tenho uma perda auditiva, meu ouvido está tampado. Eu preciso falar mais alto para que eu escute a minha voz melhor para ter um retorno da fala. Zumbido, 90% de paciente com zumbido é causado pela perda auditiva, tá? O zumbido não causa perda auditiva, mas a perda auditiva, 90% dos casos, causa sintoma do zumbido. E eu acho interessante colocar para vocês verem, para ter uma noção do que perde de som. Então, assim, o paciente chegou aqui, a gente faz toda a audiometria e eu já jogo no gráfico da banana da fala para ele entender por que ele escuta e não entende. Então, é justificado exatamente por isso aqui, ó. Olha os sons agudos, os sons fininhos. Ele perde tudo. Aqui a banana da fala, tudo que está acima da perda dele, ele está perdendo, e o que está abaixo, ele escuta naturalmente. Então, esses sons aqui, ele está ouvindo perfeito. Porém, os sons, aqui já entra a frequência média e aguda, estão piores. Então, ele escuta e não entende. Ele troca tia com dia, faca com vaca. Então, sons semelhantes, ele perde toda essa pista. A audição normal, ela tem que estar até 25 decibéis. Essa média é tritonal, a gente faz a média de 500.002, e aí da média a gente classifica o grau da perda. Então, perda moderada, moderada severa, profunda, e vai determinando o grau da perda. Então, o que eu falo sempre assim, que às vezes a gente recebe muito paciente resistente, né? Ele não escuta, não entende, mas não quer usar o aparelho auditivo. E aí eu falo assim, a sua perda auditiva é muito mais visível do que um aparelho auditivo na orelha. E, além disso, a perda auditiva vai te propiciar a ter mais problemas em níveis neurológicos, porque vai acelerar demência. Então, eu falo assim, a gente não escuta com o ouvido, a gente escuta com o cérebro. Eu preciso do meu ouvido, eu preciso das 3 orelhas bonitinhas para que esse som chegue no meu cérebro. Se eu não tenho essa passagem, se eu não tenho esse estímulo, esse som não será identificado no cérebro. E isso faz com que o meu pensamento fique mais lento, a memória prejudicada, porque eu não estou tendo estimulação neurológica. Então, aqui, ó, vem o som, jogado para a orelha, captado, passa pela membrana, a membrana vibra com toda a energia, faz os ossículos se movimentarem e joga esse som para dentro com força. Após isso, é identificado pelo córtex cerebral. Então, eu preciso de todo esse sistema íntegro para que eu tenha estimulação neurológica, para que eu tenha o nervo auditivo trabalhando, eu tenho memória auditiva. Então, isso é muito importante. Eu falo assim, às vezes a pessoa fala, não, eu estou ouvindo ainda, mas ainda. Então, tem que ouvir normal. E a gente, assim, nosso perrengue é muito nisso, sabe? Fazer ele perceber que quanto antes iniciar o tratamento, melhores serão os resultados. Tem um estudo da Universidade Johns Hopkins muito interessante, que ele prova e comprova que a perda auditiva não provoca o Alzheimer, mas acelera. Assim, é interessante a gente falar um pouquinho desse estudo. O cérebro de quem tem perda auditiva não recebe informações e estímulos de maneira adequada. Por essa razão, se torna mais vulnerável a manifestar precocemente sintomas de demência por falta de estimulação. Se não há audição, perde boa parte da estimulação cognitiva. Por quê? Porque é identificado em sistema nervoso central. Né? Eu preciso desse estímulo do auditivo para que meu cérebro seja estimulado e trabalhado.
Quanto maior for o tempo de privação, piores serão os danos cerebrais. Então, quando o paciente fala assim, eu ainda escuto, eu falo, graças a Deus que você ainda escuta, porque se você não tivesse nada de resto auditivo, a gente não conseguiria fazer nada. Então, a gente não pode deixar chegar no limite, a gente tem que, começou a sentir sintomas de perda, já procura o médico, já faz os seus exames, já faz o tratamento certinho para ter qualidade de vida. A perda auditiva também foi associada a uma atrofia do tecido cerebral. Então, eles fizeram o estudo, fizeram ressonância e viram que perdia tecido cerebral naqueles pacientes que tinham a perda e não usavam aparelho auditivo. Cada 10 decibéis, isso que é muito importante, cada 10 decibéis de perda auditiva, o risco adicional de desenvolvimento de doença neurodegenerativa aumenta em 20%. É muita coisa. Então, assim, e a cada ano, a tendência é perder 5 decibéis, porque a perda é progressiva e ela vai evoluindo a cada ano. Então, o que é o nosso papel enquanto fonoaudiólogos, especialistas em audição? Fazer a intervenção fonoaudiológica. A gente vai selecionar o aparelho auditivo que é adequado para aquele paciente, a gente tem que observar a destreza manual, observar conduto auditivo, observar a membrana timpânica, se ele tem coceira, se ele tem infecção de ouvido, então tudo isso tem que ser muito bem analisado para que você possa fazer a indicação do aparelho auditivo ideal para ele. Eu vou precisar ver se eu preciso de recursos a mais, se eu preciso de algum acessório além do aparelho auditivo, ou se só o aparelho auditivo vai me dar o resultado que eu espero. Eu preciso instruir sobre o uso do aparelho, falar da importância. Quando o paciente chega com muita resistência, que a gente explica a importância da estimulação auditiva para o cérebro, para a qualidade de vida, eles já aceitam mais. A gente faz acompanhamento, o paciente então chegou, ele vai fazer o teste do aparelho auditivo por 7 a 10 dias, ele experimenta. Retorna para a gente faz o ajuste, ele comprou o aparelho, ele vai ter o acompanhamento, 15 dias, 3 meses, 6 meses, 9 meses, com a audiometria toda novamente. Então, eu falo assim, o aparelho auditivo não é um produto, é tratamento. Então, mesmo que ele não sinta a necessidade de vir até a clínica, eu ligo e chamo. Não, mas eu queria só dar uma olhadinha para ver como é que tá. E a gente consegue ver o tempo de uso daquele aparelho auditivo, qual ambiente que ele teve, e daí você consegue associar se ele tem queixa com aquele ambiente que ele estava. A gente faz a avaliação dos resultados, ele tem um questionário, né, que ele, quando ele chega na primeira consulta, a gente dá o questionário HHIE, que é de handicap auditivo. 3 meses depois, a gente aplica esse questionário novamente para validar esse resultado. Então, aqui, a reabilitação auditiva, o que vai ser de benefício para o paciente? Vai propiciar bom aproveitamento da função auditiva, melhorar a percepção do sinal de fala, restaurar contatos sociais. Isso é muito importante, porque, assim, uma das primeiras coisas que a gente observa, que os filhos relatam, geralmente é quem convive que mais relata para a gente, é isolamento social. Então, assim, eu atendi uma paciente que ela veio do neurologista, a gente fez todo o check-up e ela começou a experimentar o aparelho, retornou no neurologista, ela já tinha passado com o otorrino também, e aí a filha até fez um depoimento, está até na nossa página do Instagram, que ela fala, nossa, eu tinha certeza que minha mãe tinha um problema neurológico, e não era auditivo. Então, assim, é muito importante checar a parte auditiva. Diminuir a dificuldade de comunicação, porque a pessoa vai interagir mais, minimizar os prejuízos emocionais e fazer o uso adequado, né? O que, assim, acontece, que a gente vê, às vezes vem paciente de fora para fazer ajuste, é que não está usando o aparelho da maneira certa. O aparelho tem que ser usado pelo menos 8 horas por dia, para que tenha uma boa adaptação auditiva. Por isso é importante fazer esse acompanhamento bem certinho. Mesmo quem ganha aparelho do SUS, tem que fazer acompanhamento para não colocar esse aparelho dentro da gaveta e não usar, porque o aparelho, assim, tem tecnologia, é um aparelho que vai atender, mas às vezes a falta de orientação, de falar mesmo da importância, o paciente não usa e deixa na gaveta. E aí é um prejuízo bastante grande, né? Bom, se eu preciso de recursos de tecnologia,
Eu vou ver o modelo e a tecnologia ideal, que a gente tem várias tecnologias de aparelho, se necessita ou não de acessório para melhorar essa inteligibilidade de fala. Modelinho dos aparelhos são esses aqui. Eu acho que tem gente aí que às vezes nunca viu um aparelho auditivo, né? Eu falei, vou colocar para eles verem. Esse aqui é recarregável sem pilha, ele não tem pilha. Totalmente discreto, então eu falo assim, se for por estética, eu tenho certeza que vai usar. Então, assim, os aparelhos teve uma evolução muito grande, tanto em design quanto em tecnologia. Esse aqui, ele é fora da orelha, olha só que incrível, ninguém vê. Esse aqui é dentro do ouvido e esse outro também. Se a gente precisar de acessórios, a gente tem conectividade para televisão, para celular, tem o Smart Mic, que coloca o microfone numa palestra, coloca o microfone numa mesa para reuniões, o som sai direto no aparelho auditivo. O aparelho auditivo se transforma em fones de ouvido. Então, a gente vai fazer o acompanhamento do paciente, né, para ele aceitar o uso do aparelho. Tem que ter um vínculo muito bom com o fonoaudiólogo, porque é um casamento. Você comprou o aparelho, você casou com a fonoaudióloga, porque, assim, é por anos, né, acompanhando. O processo de aclimatização, em 2, 3 meses, é que ele vai ficar bem adaptado. No início, ele vai sentir benefício, vai gostar, mas com adaptação mesmo, de aclimatização, ocorre em 2 a 3 meses. Retorno com o fonoaudiólogo a cada 6 meses, pelo menos, para manutenção e limpeza, apoio da família, melhora dos aspectos sociais e emocionais, retorno anual com o médico otorrinolaringologista. E é isso aí, se tiver alguma dúvida, estou à disposição. Prima, tá me ouvindo bem? Tô. Cara, que bacana. Olha, a gente às vezes escuta falar da fonoaudiologia, né? E eu acho que falta muito do conhecimento público quanto à importância de vocês na atuação da saúde do idoso. Então, a gente fala muito da surdez, mas isso tudo tem a ver com o equilíbrio, com a posição da cabeça, com a postura. Isso. E aí, hoje, tu trouxe um tema que eu não tinha parado para pensar ainda, que é em relação ao processo associado à demência, cara. Que legal. Isso, é incrível, né? Porque, assim, a imagem que se tem é só auditivo, né? E não é. Não é de jeito nenhum. E, assim, para mim tem muita queixa, Osama, quando chega na unidade de saúde, muita queixa, por exemplo, de zumbido, né, no ouvido. Aí sempre eu faço a otoscopia, que é o exame das orelhas, e grande parte das vezes até tem uma quantidade de cerume, né? Então, a gente acaba fazendo ou a lavagem, que não é o procedimento habitual, mas a gente costuma fazer uma gotinha ali que chama... Não vou falar o nome não, que eu não estou ganhando nada para falar, né? Sim. Nós temos o Ninguém sabe qual que é. Ninguém sabe. É para derreter a cerinha da orelha, orienta sobre o uso do cotonete e reavalia o paciente em 7, 10 dias. Mas a tua abordagem me deixou assim agora com uma vontade tremenda de sempre estar avaliando, fazendo essa relação, né, da tristeza com a tristeza do processo. Do isolamento. Uhum. Muito bom, olha, fantástico. Porque se ele está num grupo de família, todos conversando, ele se isola, ele não está entendendo o que está falando. E a maioria das queixas de familiares é esse: meu pai não participa, minha mãe não quer sair para almoçar com a gente. Então, quando você vai investigar, é igual uma criança. Às vezes a mãe fala, meu filho é muito custoso, ele não presta atenção. Gente, a primeira coisa a investigar é a audição, porque às vezes é só um problema auditivo que reflete muitas outras áreas. Assim, é lógico que o assunto não é uma piada, né? É um processo do próprio envelhecimento. Você falou bem no início, fala de novo o termo? Presbiacusia. Que é o processo natural do envelhecimento do aparelho auditivo, né? Isso, do sistema auditivo. E que todos nós vamos passar em algum momento por alguma alteração, não é isso? Isso, com certeza. Me lembrou um personagem de comédia, mas não estou dizendo que o assunto é engraçado, mas que me lembrou a velha da praça, cara. É exatamente aquilo. Tu fala lá carro, ela com barro, né? A velhinha da praça fala Apolônio, lembra disso? Exatamente. Uhum. Então, e acontece muitas das vezes, o paciente está comigo, está com o cuidador, está com o acompanhante, filho, você fala uma coisa, o paciente não escuta ou ele troca a palavra. Então,
assim, o que eu tenho para te dizer é muito obrigado pelas tuas palavras. Eu acho que enriqueceu demais a galera aí. Ai, fico feliz. Agradeço a participação de você, é uma honra recebê-la aqui. Nossa, eu fico muito agradecida e lisonjeada e quero participar do próximos, hein? Dos todos Não, os com próximos. certeza esse evento vai se repetir anualmente. Nós temos muito Que para bom, comemorar, tá bom? muito bom. Parabéns pelo evento aí. Foi show, está sendo show, né? Obrigado. Continua com a gente aí assistindo, tá? Sim, com certeza. Obrigada. Muito obrigado. Beijo, beijo na família. Beijo, Coração. com Deus. Tchau, Amém. tchau. Tchau.